Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo. O presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Ele quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Aí o que está nos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira? Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tanta guerra, mata tanta gente. E está tentando virar um imperador do mundo. A motivação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Nenhuma. O senhor criticou Donald Trump por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e por defender com cartaz a liberdade dela. Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? A fala de Lula sobre Trump e nazismo chegou até o presidente dos Estados Unidos. Celso Amorim declarou que o apoio de Lula à candidata Kamala Harris foi discreto e disse ainda que o petista não chegou a falar mal do presidente dos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump. Assessores de Trump, no entanto, tomaram conhecimento de uma fala de Lula que vai no sentido oposto. Dias antes da eleição, Lula sugeriu que o retorno do norte-americano à Casa Branca seria o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Na manchete sobre essa notícia, ela coloca os BRICS. No dia 31 de janeiro, portanto 11 dias depois de assumir, o Trump disse: aqueles países do BRICS que continuarem com essa ideia de substituir o dólar, eu vou colocar tarifa de 100%. Eu acho que nós vamos ver tarifa de 100% nas próximas horas ou dias contra o Brasil. Afinal, o Brasil está retalhando com 50%, o Trump vai dobrar. É assim que ele age. E tantas outras coisas, o STF contra as Big Techs. As Big Techs são uma das principais fontes de receita dos Estados Unidos. Os CEOs das Big Techs são aliados do Trump, se alinharam com ele depois da eleição de novembro. As redes sociais, esse tema da chamada liberdade de expressão, é o principal ferramenta com a qual o Trump responde às acusações de ser antidemocrático, de ser autoritário. O fato de ele ter usado a expressão caça às bruxas mostra que ele busca uma afinidade, uma identificação com o Bolsonaro, porque é a mesma expressão que ele usa para rebater as acusações e os processos nos quais ele foi réu nos Estados Unidos e o impeachment que ele sofreu na Câmara dos Deputados, que depois não foi referendado pelo Senado de maioria republicana. E, assim, o Trump estava com outras preocupações, ocupado com outras coisas, mas de acordo com a doutrina Monroe, que aparentemente ele segue, a América é para os americanos. E o Brasil é o principal país aqui da América Latina e o presidente vive provocando o Trump. O presidente Lula vive provocando o Trump, acusando o Trump de coisas. Já fazia isso com o Joe Biden, mas o Biden não ligava. Mas o Trump liga. E eu apurei aqui, no governo americano, que até domingo o Brasil não estava na mira de Trump. Os brasileiros também falam a mesma coisa, que o Brasil não era visto como um problema. Agora, tudo começou a mudar depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, neste fim de semana, que criticou o aumento indiscriminado, unilateral de tarifas e defendeu também moedas locais em transações entre os integrantes do grupo. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nova relação comercial não precise passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que forma foi determinado? Trump então ameaçou tarifas aos países do bloco e a aliados. Lula respondeu e horas depois Trump passou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard
and we're not going to lose the standard at any time. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? And I'm just saying, if people want to challenge it, they can, but they're going to have to pay a big price. And I don't think any of them are willing to pay that price. Alô? Uma buzina de navio? Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Amigos do canal MCL, nossos caramelos têm te informado e te divertido nesses dias tão sombrios nesse canil chamado Brasil? Então, gaste um segundo e faça um comentário ou clique no joinha. Sua interação ajuda nosso canal a crescer. Um abraço, de todos os caramelos do MCL. Então vamos à pergunta que não quer calar. De quem é a culpa? E sim, não há motivos para poder comemorar, mas tem muitas coisas para você entender. E isso vai fazer toda a diferença. E diferentemente do outro lado, eu não preciso inventar para poder te explicar quem é o culpado disso. Basta eu ler a carta do Trump. E começa citando Jair Bolsonaro e diz: conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de país. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, o líder atualmente respeitado em todo o mundo, durante seu mandato, inclusive pelos seus Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de um caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Ou seja, o Trump deixou bem claro no primeiro parágrafo da carta que a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é de quem está perseguindo o Bolsonaro. E pior, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais à liberdade de expressão dos americanos, como foi ilustrado recentemente pelo STF, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura às plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Lembra disso aí. E para poder refrescar aí a sua memória, o assessor do Trump ele foi detido pelo Moraes aqui em Brasília em 2021. O Alexandre de Moraes também derrubou o X, o Twitter, aqui do Brasil. E também derrubou a Rumble, que é uma rede social que tem ligações muito próximas com a Truth Social, que também é uma plataforma criada pelo Donald Trump. Dito isso, não sou eu, Bolsonaro, a direita que tá falando. É a carta do Trump. Ela continua. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos. Ou seja, devido à perseguição, nós vamos cobrar essa taxa. Mesmo depois de uma carta tão clara e transparente, a esquerda quer dizer que o culpado não é o presidente da República, mas o Bolsonaro, que nem presidente é. Será mesmo? Vamos ver. Lula, antes mesmo das eleições, já falava que o Trump era nazismo contra a cara e chamou ele de desumano. O Lula deixou navios de guerra do Irã atracar aqui no Brasil, mesmo os Estados Unidos fazendo pressão contrária. O Alckmin, que é vice do Lula, participou de um evento do Irã ao lado do líder do Hamas e outros 3 líderes terroristas. Voltou até a exigir visto para os cidadãos dos Estados Unidos para entrar aqui no Brasil. Foi destaque no mundo inteiro quando comparou as ações de Israel a Hitler. Ou seja, atacando o principal aliado dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. E aí o que o Lula esperava? De que essa conta nunca ia chegar? Ela chegou e muito cara. Mas ela tem um motivo, como vocês viram. Não foi do nada. Mas existe uma forma de resolver isso. No fim da carta do Trump ele fala: essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. A solução está na mão do governo. Basta ter um mínimo de relação diplomática com uma nação importante, que é o caso dos Estados Unidos, parar de perseguir seus opositores aqui no Brasil, dar uma quietada no STF para ele ficar no canto dele, que as coisas vão ser resolvidas. Caso contrário, Lula, você vai ferrar todo mundo. Ou vocês acham que isso daqui é fazer diplomacia? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Vou usar o termo vira-latas depois de jornalistas perguntar sobre Lula e Trump. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Ah, é bom lembrar que até esse momento aqui, a tarifa estava em 10%. Calma aí que nós não chegamos nem na melhor parte do vídeo. Vai por mim. A resposta do Lula para tudo isso foi essa. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. E o que isso vai resultar? Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que escolher aumentá-las, será acrescentado aos 50% que cobraremos. Se o Lula vai cobrar 50, eles também vão colocar mais 50 nessa conta. Enquanto isso, uma nação que decidiu ter diplomacia com os Estados Unidos, que é a Argentina, aprovou um acordo que garante tarifa zero para 80% das exportações argentinas. Como deve ser bom ter um presidente, né? Sabe por que eles estão dizendo que o Brasil não pode recuar desse tipo de medida de fora? Porque nós defendemos a soberania nacional. E é aqui que o vídeo fica interessante. A esquerda, que está dizendo aí que defende a soberania nacional, tem uma organização que chama Folha de São Paulo desde 1990, que interfere ativamente nas eleições e no processo democrático de todos os países da América Latina. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Lula. Parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência
existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. E aqui, com o José Dirceu, amigo do Lula e mentor do PT, deixou as coisas ainda mais claras. Nós já lutávamos por isso e já trabalhamos por isso, porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, o nome da cidade, onde nós somos o Chico, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. Então quer dizer que os Estados Unidos não pode aplicar uma sanção em defesa da liberdade, mas eles podem interferir em todos os outros países da América Latina para poder implementar, literalmente, ditaduras. E pausa. Quem é pior? Um país que taxa o outro país para poder defender a liberdade de outro país? Ou um país que taxa o seu próprio povo para poder bancar um governo? E aí, quem é pior? Lula pede ajuda à China para regular redes no Brasil. Ora, isso aqui não ataca a nossa soberania nacional? O do PT lá em 2016 pediu proteção internacional diante do impeachment da Dilma. Não era ataque à soberania nacional, né? Tenho certeza. Não era interferência. Era só uma ajuda, né? Quando a Gleice, deputada do PT, pediu numa TV árabe ajuda a todo mundo árabe pela liberdade do Lula, aí não era interferência. Além dessa balela que eles dizem defender a soberania nacional, eles também não respeitam a soberania nacional dos outros países, pelo visto também não. Foi lá na Argentina visitar uma condenada por corrupção e fazer lá cartazinho pra ela ser livre. Em outro país. Eu já ia me esquecendo, esse aqui é bom demais. Aqui está o Felipe Neto pedindo ajuda internacional pro Joe Biden, pra Kamala Harris, pra poder conter o Bolsonaro aqui quando ele era presidente. Como eu disse, qual que era a desculpa deles? De que nós não precisamos de intervenção, nós precisamos de ajuda. É quando somos nós a intervenção. Quando é a esquerda pedindo, não é intervenção, é ajuda. A Dilma também, quando foi nos Estados Unidos e na Europa buscar apoio contra a prisão do Lula, com certeza também não foi pedindo nenhuma intervenção no Brasil, né? Até mesmo que o Lula tava na Noruega. No fim, o que esses dois aqui estavam achando? Que eles iam implantar aqui uma ditadura, calar os opositores, perseguir, deixar inelegível, por nada. Eu não sei se você sabe, o Bolsonaro não tá inelegível porque ele tentou dar um golpe. Foi porque ele fez uma reunião com o embaixador. Então vendo, né? Derrubar a rede social, se aliar a ditaduras, e tudo isso não teria um preço. Ninguém do mundo livre lá fora olharia e falaria, opa, peraí, vamos conversar. Mas como nunca teve esse relacionamento, afinal de contas, Lula disse que ainda não teve interesse em conversar com o Trump, um dos únicos líderes mundiais a não se encontrar com ele. Por essas razões, a sanção econômica veio. E repito, ruim para o Brasil. Mas como você viu, existe um porquê. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguição, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar muito caro para o Brasil. Enfim, eu avisei. Se a gente não parasse o Lula ia parar o Brasil.